Já está a postos com a gente aqui o juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso, o Eustáquio Noronha Neto, com quem a gente vai falar sobre muita coisa importante, rapaz, acontecendo aí na preparação para o pleito eleitoral de 2024 aqui em Mato Grosso, não é? Com ênfase nas fake news, combate às fake news e deepfake. O que são as deepfake? É aquilo que você está vendo aqui. Poderia ser uma deepfake. Alguém se passando por mim e com a minha voz, com a minha aparência, só que não sou eu, não é? Mas a tecnologia, ela está tão avançada nos dias de hoje que você acaba se confundindo. Há os incautos que se confundem, não é? E eu quero justamente começar a cumprimentar aqui ao Dr. Eustáquio, fazendo justamente essa explicação técnica, porque afinal de contas, a gente que eu falo, os cidadãos e na ponta os eleitores, nós seremos alvos, não é, de possíveis bombardeios aí pelos candidatos com mídias, no caso mídias de áudio, de vídeo, não é? E essas mídias podem conter fake news ou deepfake. Gostaria que o senhor desse, nesse cumprimento aqui inicial, dessa explicação às pessoas quanto a essas fraudes, não é? Possíveis fraudes aí, e que tipo de cuidados as pessoas precisam ter para se prevenir quanto a isso. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos do Notícia de Frente. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco de informações. Bom, e iniciando falando que as deepfakes, como são assim conhecidas, na verdade elas são um aprimoramento das já conhecidas fake news, né? A deepfake, traduzindo em português, significa uma mentira profunda, né, mais elaborada, bem mais elaborada. Então ela trabalha com o uso da inteligência artificial, com manipulação de imagens e sobretudo de voz. Então na deepfake, quanto na fake news você tem apenas uma notícia, e aí muitos que recebem essa notícia já desconfiam. Na deepfake, por se tratar, na maioria das vezes, de um vídeo ou de um áudio, traz um pouco mais de credibilidade da informação. Então, como você disse aqui no início, é como se você pegasse a sua imagem, a sua própria voz, ou algo muito parecido com a sua voz, e introduzisse ali uma frase, um diálogo, que na verdade nunca aconteceu. Então, uma coisa é estar escrito, outra coisa é a pessoa ver um vídeo daquela pessoa que é uma referência, daquele político importante, supostamente falando algo. Então, existe essa diferenciação entre a fake news, né, e a deepfake, porque a deepfake já é um aprimoramento, induz muito mais aquele que recebe a erro, a ele achar que aquele vídeo é realmente verdadeiro. E eu alerto que desde já a Justiça Eleitoral dá que desconfie, não repasse de imediato vídeos que você receber, porque você pode estar sendo vítima aí de uma deepfake. Daniel. Vamos lá, doutor, bom dia. O TSE editou uma série de resoluções, né, que proíbem o uso da inteligência artificial para a propagação desses conteúdos falsos, desses vídeos manipulados também. A pergunta que fica é a seguinte: que tipo de estrutura, por exemplo, o nosso TRE de Mato Grosso vai ter para contrapor todos esses vídeos, esses conteúdos, isso ali no período pré-eleitoral, já perto das eleições? Como é que vocês vão conseguir ter esse tempo de reação, né, às denúncias, como vão chegar? Qual vai ser a estrutura de trabalho que o TRE vai ter para poder contrapor e derrubar esses conteúdos? Daniel, primeiramente eu só queria deixar claro que o uso da inteligência artificial, ele continua sendo permitido, porém com muitas restrições. O que de fato será proibido, o TSE proibiu de forma taxativa, é o uso
das conhecidas deepfakes, que seriam esses vídeos manipulados, seja para favorecer o próprio candidato ou denegrir o outro candidato. Fica terminantemente proibido o uso das deepfakes. E a inteligência artificial, embora, como eu já disse, permitida, ela vai ter várias restrições. E uma delas, por exemplo, é a proibição do uso de robôs para simular diálogo com os eleitores. Então, o candidato não poderá gravar a sua própria voz naquelas perguntas e dúvidas frequentes e fazendo com que o eleitor ache que está conversando com o próprio candidato. Isso também fica proibido. E aí existem algumas imposições para o uso da inteligência artificial, sendo que uma delas é que os partidos e os candidatos deverão obrigatoriamente colocar um aviso, né, quando esses conteúdos conterem manipulação por inteligência artificial, como se fosse uma marca d'água ou algo até mais explícito. Esse conteúdo foi manipulado com o uso de inteligência artificial. Sobre a sua pergunta, né, quanto a esse aparato da Justiça Eleitoral, é bem verdade, né, nós reconhecemos que talvez o maior desafio da Justiça Eleitoral atualmente é combater as fake news, a desinformação e também as deepfakes, mas é bem verdade também que a Justiça Eleitoral, de forma constante, e aí eu posso citar desde 2019 pelo menos, vem se preparando, seu corpo técnico vem passando por diversos cursos, atualizações e também, como eu sempre digo nas entrevistas, a Justiça Eleitoral ela conta com a ajuda de várias instituições, né, que se unem nesse período eleitoral, né, em anos eleitorais, não só no período eleitoral, mas na pré já, para poder todos juntos combater isso. Então eu cito aí a título de exemplo, o Ministério Público Eleitoral, que é composto pelo Ministério Público Estadual e também Ministério Público Federal, as polícias estaduais, a Polícia Federal, todas as instituições se unem para poder combater esse tipo de situação, né, que é muito comum, e certamente o TRE, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, estará preparada para poder receber essas denúncias que devem inicialmente serem feitas pelos próprios eleitores, pelos cidadãos, e poder coibir ao máximo esse tipo de situação. Doutor Eustáquio, mais uma coisa é você fazer a fiscalização na cidade de Cuiabá, nos polos mais desenvolvidos, mas quando você vai, já que se trata de uma eleição municipal, mas quando você vai lá para a região das aldeias, não é, indígenas, por exemplo, Santa Cruz do Xingu, São Félix do Araguaia, regiões onde a tecnologia não está tão desenvolvida ainda, não é? Como fiscalizar? Essa é na ponta, né, a grande preocupação. E deixo sempre claro nas entrevistas que a maior preocupação da Justiça Eleitoral é com o próprio eleitor. Claro que o processo eleitoral em si, né, ele é muito bem cuidado, mas com a preocupação final, que é o próprio eleitor, para que o eleitor não seja induzido a erro, para que a sua vontade genuína, né, de escolher os seus candidatos seja respeitada e não haja esse desequilíbrio. Então, você estava falando dos eleitores que estão em nossos rincões, né, do Mato Grosso. Esses são as pessoas que podem ser as maiores vítimas das deepfakes, porque exatamente por não ter muito contato, muito conhecimento com as tecnologias, eles podem mais facilmente serem enganados. E aí eu clamo mais uma vez a própria sociedade, os eleitores, a ajudar a Justiça Eleitoral nesse combate, que é, primeiro, não repassando de imediato qualquer notícia que você recebe, tá? E mesmo no interior do Mato Grosso, através dos canais, é possível que qualquer pessoa denuncie, partidos políticos, candidatos, enfim, todos devem se unir para poder ajudar a Justiça Eleitoral nessa tarefa que é tão difícil. Então eu queria que o senhor dissesse, já que o senhor falou dos canais, vamos relembrar alguns, não é, pelo menos os principais, além dos tradicionais da polícia, que é 190, o que mais? Que tipo de canal
as pessoas que estão assistindo nesse instante, é muito bom que você que está assistindo a Notícia de Frente tome nota, pelo menos da informação. Por quê? Porque você pode se deparar a qualquer instante, já que começaram, né, o trabalho de pré-campanha, enfim, e na época da campanha propriamente você poderá contribuir com a Justiça Eleitoral denunciando se houver algum abuso nesse sentido. Que canais que as pessoas podem acionar? Olha, Paulo, antes mesmo de denunciar, antes mesmo do cidadão saber se aquela notícia realmente trata-se de uma fake news ou se o vídeo ele é uma deepfake, o TSE criou o Fato ou Boato, que é um canal onde você já consulta ali se aquela notícia, o vídeo que você recebeu sobre uma pesquisa eleitoral, sobre um determinado candidato, se procede. Então, eu recomendo até que antes mesmo de denunciar, né, ter certeza de que aquilo ali trata-se de uma fake news, consulte ali, né, nesse Fato ou Boato, que é um canal da Justiça Eleitoral, se realmente trata-se de uma notícia falsa. E para depois disso, no TRE nós temos o Pardal, que é muito conhecido, o Ministério Público Eleitoral também dispõe de canais que basta você entrar na internet e procurar, você vai ver que é possível você denunciar. No TRE nós temos a ouvidoria também do TRE, e sem esquecer, né, de qualquer polícia, você pode fazer a denúncia, então seja Polícia Civil, Federal, Militar. Existem hoje uma série de canais, a própria OAB, também lembro, que criou o aplicativo do cidadão ali para poder também denunciar esse tipo de ilícitos eleitorais, né? Então hoje, por falta de canais de denúncia, não será por isso que essa notícia não chegará até a Justiça Eleitoral. Fato Boato está contido lá no site do TSE. Exatamente, o TSE, os TRS também tem o link. Então no Fato ou Boato você inclui ali a notícia que você quer saber se procede, e aí o próprio site te dá ali a informação se trata-se de uma notícia verdadeira ou se realmente é um boato, né, uma fake news. Agora, aqueles provedores que se recusarem a excluir esses conteúdos falsos, eles podem ser responsabilizados. Esse é um ponto de tensão, de resistência da Justiça Eleitoral em relação às Big Techs. Dá para a gente até vislumbrar aí alguns problemas de relacionamento judiciais com tudo isso? Paulo, obrigado pela pergunta. Daniel. Perdão, Paulo está aqui do meu lado. Daniel, obrigado pela pergunta, porque me permite, né, tocar nesse assunto que é tão melindroso, mas que é importante falarmos. Dentre as imposições, né, dessas resoluções recentes do TSE, também houve, como você disse, a imposição às Big Techs de também serem corresponsáveis na retirada desses conteúdos que sejam notoriamente falsos ou que estejam descontextualizados, que tenham o objetivo de aí denegrir a segurança do processo eleitoral, ou, claro, que se trate de alguma fake news, uma deepfake, por exemplo. E aí, a Justiça Eleitoral, com essa iniciativa, um pouco até, eu concordo, ousada, ela vem a reforçar, né, a importância do tema e trazer aí grandes parceiros, trazer ainda mais, né, cobrar dessas parceiras. A ministra Carmen disse que é a função social das empresas também ajudar a Justiça Eleitoral, então elas passam a ser corresponsáveis a retirar imediatamente, não só em caso de ordem judicial, né, que daí não tem, essa é a grande controvérsia agora, se as empresas têm que cumprir as ordens judiciais, e eu venho aqui e repito que sim, a ordem judicial ela é feita para ser cumprida. Se você não concorda, você deve recorrer, mas ela deve ser cumprida no primeiro momento, e traz aí uma responsabilidade maior. E a atenção é que, por exemplo, a Google, né, ela já deu a notícia aí em rede nacional que não irá vender os seus serviços nessas eleições de 2024. E aí me pergunto, será que isso não vai desencadear um efeito dominó? Olha, é possível que sim. As regras do TSE são bem rígidas, é bem verdade que nós estamos em cima, né, já do processo eleitoral, e aí tem empresas que, a exemplo da Google, optaram, né, por não
disponibilizar os seus serviços, entendendo aí que possam ter muitos problemas. Só para encaixar mais uma pergunta sobre isso, como que o senhor vê essas críticas que alguns setores fazem desse pacotão aí de medidas do TSE contra a desinformação, que seriam, de certa forma, exageradas ou algum tipo de censura? Como que o próprio TRE, o senhor e os membros também do Justiça Eleitoral daqui estão recebendo esse tipo de críticas em relação a essas medidas? Olha, Daniel, críticas são sempre bem-vindas, né, desde que venham acompanhadas de sugestões para poder ajudar a consertar aquilo que a pessoa que critica acha que está errado. E também fala-se, embora fale-se muito de ativismo judicial, que o Poder Judiciário vive querendo se intrometer no outro poder, de outro lado nós temos que lembrar que o projeto de lei que visa aí aprimorar e instituir as normas para as eleições, ele está parado no Congresso Nacional. Então aí um alerta, né, aos nossos congressistas que façam mais força para que esse projeto realmente saia, né, porque a Casa de Leis, por excelência, é o Poder Legislativo. Porém, quando o Poder Judiciário vem e tem que fazer a parte do outro poder, exatamente, recebe muitas críticas. O TSE, ele se adiantou, né, porque, como disse, estamos aí já no período pré-eleitoral, as eleições estão batendo a porta, e aí, tendo em vista que não foi votado o projeto no Congresso, ele acabou se adiantando para, desde já, colocar essas novas normas, né, para o processo de 2024, processo eleitoral. Essa posição do Google, doutor Eustáquio, na verdade, ela, ao não vender impulsionamento, ela, me corrija se eu estiver falando algo que não condiga com a verdade, ela parece que atinge aos pequenos, né, aos menores, no caso de quem vai disputar um pleito. É isso mesmo? Qual a avaliação que o senhor... Porque assim, eu já estou vendo gente fazendo uso. Por exemplo, eu vi alguma coisa nesse fim de semana, eu não sei exatamente no Google, YouTube também. No YouTube, do Lúdio falando... O Lúdio impulsionou, sim, nós trouxemos essa informação aqui, né? O Lúdio, eu vi lá ele falando, se posicionando como médico, como deputado estadual, falando da questão da saúde e tudo mais, não é? Como é que vai funcionar isso quando não se terá mais a empresa vendendo o impulsionamento? Paulo, obrigado pela pergunta também, porque permite tocar nesse outro ponto que é importante. E antes de falar rapidinho, lembrando aos eleitores, né, aos cidadãos que nos assistem, que a propaganda partidária, ela está liberada, está acontecendo. A gente tem visto, né, alguns partidos, por meio dos seus representantes, que muitas vezes pode ser um mandatário, né, uma pessoa do partido falando, mas a propaganda eleitoral não está liberada ainda. Então, só para deixar claro isso para os cidadãos. Foi o caso do Lúdio, inclusive, não é? Ele não pediu voto. Usou da posição dele enquanto deputado estadual do PT, então usou a parte que cabe ao partido. Exatamente. E assisti uma entrevista na data de ontem de um especialista falando que exatamente, Paulo, os maiores prejudicados dessas eleições municipais, caso a Google permaneça, né, com essa postura de não vender o seu serviço de impulsionamento, será o pequeno, será aquele candidato que não está se candidatando pela primeira vez, que ainda não tem uma expressividade, né, não é conhecido no meio político, porque os que já são conhecidos já saem na frente, né? Então, lamentavelmente, essa vedação, que eu espero não se estendam às outras, né? Por exemplo, a Meta, que cuida do Facebook, do Instagram, não venha, né, também a retirar o seu carro da rua, né, e não vendo o seu serviço de impulsionamento, mas eu concordo que isso só vai favorecer os grandes. As demais Big Techs, elas não, fora o X, não é, o X do Elon Musk, com essa briga aí que a gente está acompanhando com o Alexandre de Moraes, as demais não se manifestaram ainda, não é? A Google agora, por conta do impulsionamento, mas as demais ainda, é isso que o senhor falou aí, que o senhor espera que não haja, que ninguém saia que ninguém saia desse tabuleiro aí que está se aproximando quanto ao pleito. Porque inegavelmente o uso
da internet, né, dos impulsionamentos, eles de certa forma até acabam barateando as campanhas eleitorais, né, e ajudando os pequenos a se tornarem mais conhecidos, as suas ideias chegarem em todos os cantos do nosso estado, né, e no caso das eleições municipais, chegar a todos do município. Mas fala-se aí numa pressão para que a Justiça Eleitoral ceda um pouco, de repente reedite algumas resoluções, né, dê uma moldada nessas regras que realmente são regras bastante rígidas, né, mas como eu disse no início, existe um propósito em tudo isso, para ver se elas acabam, né, cedendo um pouco ou se o Congresso se apresse, né, para poder votar logo esse projeto de lei e regulamentar de forma mais ampla a questão das eleições. Mas falando, pois não, pode falar. Só para ficar mais claro, o que por exemplo, já citamos a questão dos impulsionamentos, até para os pré-candidatos e para o eleitor saber o que está permitido neste momento de pré-campanha. Por exemplo, esses dias aí o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro esteve aqui, o Abílio Júnior, que é o pré-candidato, foi para a rua. Esse tipo de situação pode acontecer, ele pode falar do seu projeto de mandato, etc., mas o que é vetado ou vedado nesse período de pré-campanha? Obrigado, Daniel. Muitos me perguntam, né, o que pode ser feito agora na pré-campanha ou não, e eu sempre digo a mesma coisa. Olha, a pré-campanha é o momento de você se apresentar aos eleitores, né, especialmente quem ainda não é muito conhecido, quem é você, suas origens, seus projetos. E aqueles políticos que já estão aí, que já são bastante conhecidos, eles têm que tomar muito cuidado em relação ao pedido expresso de voto, né, explícito ou implícito de voto. Lembrando que o pedido de não voto, em caso de eleições municipais, é muito evidente essa polarização de um candidato ou outro, né, aqueles que se denominam os mais fortes aí para a disputa, de não fazer pedido de não voto para o outro candidato também, que também isso é vedado. E tudo que é proibido na campanha eleitoral, no período oficial, também, mas ainda é proibido aqui. Então, por exemplo, você não pode fazer um outdoor, né, aí na pré-campanha para tentar se promover. Agora é a hora de falar das suas qualidades, falar dos seus projetos, posicionamentos políticos em relação a várias pautas que nós temos aí. Então, tudo isso é permitido, tá? E outra coisa esse ponto que o Daniel colocou e que o senhor está respondendo, por exemplo, eu sou candidato a prefeito, o Daniel também é. O não voto é eu falar, se você votar no Daniel, você está ferrado, meu Deus. Não faça isso, porque ele é assim, 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 assim. Eu detono o Daniel. Esse é o não voto que o senhor fala, né? Exatamente. E no caso do proporcional, daquele que é candidato a vereador, por exemplo, tem disso também? Como que é identificado isso? E uma vez identificado, como que a Justiça Eleitoral pode estar agindo? Olha, no caso da disputa a vereador, muitas vezes o pedido de não voto, ele vai se direcionar à questão de legenda, né? Olha, não vote em nenhum candidato da direita ou não vote em nenhum candidato da esquerda. E aí os discursos são mais voltados à questão de polarização política, né? Não se fala um candidato em específico, que são centenas, geralmente, né, de candidatos. Coletivo, né? Exatamente. E todo mundo que se deparar com uma situação dessa, de um pedido de não voto, deve denunciar. Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão muito espertas, Daniel e Paulo. Elas ficam com o celularzinho ali, o cara começou a falar, ela já está filmando. Então, isso aí é uma boa sacada, porque aí você tem a prova, né? Não só uma pessoa chegar lá e falar, fulano fez isso, tá? Mas você tem provas, você tem testemunhas, e às vezes as testemunhas são vistas com reserva pela própria justiça, porque trata-se de testemunhas sempre do partido que está, né, dizendo que foi atingido. Então, um vídeo, né, uma gravação, sempre ajuda bastante. Então, assim, você pode lançar a mão, você que está assistindo ao A Notícia de Frente, pode lançar a mão desse aplicativo, que inclusive eu tenho aqui, Pardal. Que é o Pardal, eu tenho instalado aqui porque aí quando ocorrer isso que o doutor Eustáquio está dizendo, você verificou algo que é suspeito, ou então você flagrou algo que explicitamente é um crime, você filma ou tira foto e manda no Pardal. Lá tem como você entrar, é só fazer uma pequena buscazinha lá. É fácil você
colaborar com a Justiça Eleitoral nesse sentido. Então, é uma ferramenta isso aqui. Pega o seu celular, verificando algo de errado, você vai dedurar, não é dedurar, você vai ajudar a Justiça Eleitoral a promover democracia eleitoral propriamente, Daniel. Agora, doutor, 2 pré-candidatos aqui de Cuiabá já passaram da linha um pouco nessa pré-campanha, foram multados, né? Como é que fica esse processo de aplicação e cobrança dessas multas? Eles têm que pagar de forma mais célere ou eles podem recorrer? Isso vai para a Justiça Eleitoral? Como é que fica esse processo todo de aplicação e pagamento dessas multas? Essas multas, né, elas são muitas vezes pesadas, né? Teve um candidato que levou uma multa bastante pesada e aí às vezes a Justiça ela acaba aplicando multa por publicação, né, o que faz com que ela fique ainda maior. Claro que todos têm o direito a recorrer para tentar ver, né, levar essa decisão a uma corte superior, ver se realmente ela reflete ali a justiça, mas o fato é que, transitando em julgado, eles devem pagar essas multas, né, para que não possam ter problemas com a Justiça Eleitoral, que há muito tempo vem cobrando as multas e não tem desculpa. Algumas delas podem ser pagas só depois das eleições, por exemplo? Sim, é possível. Existe todo um rito, né, um processo. As multas eleitorais elas seguem o mesmo rito de uma multa, por exemplo, a ser paga ao fisco, né, uma multa de campanha. Mas vai chegar um momento que a pessoa tem que pagar, senão ela pode ter aí o nome com restrição, pode ser executada, né, obrigada a pagar a multa com seus bens. Então, o ideal é que o quanto antes, né, transitando em julgado essa decisão, ela efetue o pagamento. Doutor, uma última pergunta minha que critérios são usados? O senhor falou aí do fato ou boato. Quando tem a deepfake, qual é a forma que a Justiça Eleitoral tem para identificar que realmente... Bom, a deepfake percebe-se pelo que o senhor falou aqui, né? A dicção, existe ali uma diferença no timing, não é? Dos lábios com a voz e com o som propriamente, não é? E a fake news, para identificar algo que pode ser relativo de se entender, de se interpretar, não é? Como que vocês fazem para identificar isso, para dizer, não, isso aqui realmente é fake news? Paulo, nunca é fácil identificar de imediato, mas tem notícias que são tão esdrúxulas, tão assim, descontextualizadas, que qualquer cidadão já verifica aí de cara que trata-se de uma fake news. A Justiça Eleitoral, ela dispõe aí de ferramentas, tem um corpo técnico altamente especializado para poder identificar se trata-se ou não de uma fake news, tá? Lembrando que as deepfakes, elas também muitas vezes envolvem a manipulação de áudios, né? O prefeito de Manaus, por exemplo, só a título de exemplo, ele foi vítima de uma deepfake onde, por meio de programa de computador, manipulou-se a voz dele, né? E aí supostamente ele estaria falando mal de servidores lá da cidade de Manaus, o que deu uma repercussão muito grande, negativa, né, claro, e depois foi levado à Polícia Federal, que por meio da sua perícia técnica constatou que a voz, na verdade, não era, aquela fala não era do prefeito, né, e isso questão de um dia já conseguiram esclarecer esse ponto. Então, a Justiça Eleitoral, como eu disse no início, ela conta com um aparato, né, de instituições que estão sempre ajudando e certamente tem pessoas especializadas não só dentro do corpo da Justiça Eleitoral, mas também na Polícia Federal, por exemplo, que vai ajudar a elucidar isso aí o mais rápido possível. Doutor Eustáquio, eu faço votos, nós fazemos votos que essas informações cheguem aos rincões de Mato Grosso para que o mato-grossense, o eleitor mato-grossense possa fazer bom uso do voto, saudável uso do voto, sem interferência artificial. E eu agradeço ao senhor e deixo o senhor aí para suas considerações finais. Paulo, eu que agradeço em nome da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, quero aproveitar o ensejo para mandar aí um grande abraço à desembargadora Maria Aparecida, a desembargadora Serli Marcondes, que juntas comandam a Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso, e dizer que a Justiça Eleitoral está de portas abertas, de olhos abertos também,
né, e que o eleitor é o grande parceiro da Justiça Eleitoral nessa missão, né, difícil que é combater as fake news. Obrigado, então, Eustáquio Noronha Neto, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, trazendo aqui as informações que você precisa realmente colocar em prática. Não só saber, colocar em prática, afinal de contas, esse pleito, para ser exitoso, precisa da colaboração de cada um de nós, como fiscais ali. A gente não precisa só votar, a gente tem que ajudar que as coisas transcorram na mais perfeita normalidade, tá certo?